Olá, crianças, a paz do Senhor, mais um domingo e a gente vai contar mais uma história bíblica para vocês, amém? Dizer que continuo com muitas saudades, não vejo a hora de encontrar cada um de vocês, muita saudade mesmo. E a história de hoje está na Bíblia, lá no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, lá no capítulo 5. Nós vamos contar a história do capítulo 5, do 1 até o 15. Então, pega a sua Bíblia para você poder acompanhar a história com a tia amiga, ok? E vamos lá então? Me diz aqui, quem aqui que já ficou doente? Todo mundo, né? Eu já fiquei, a gente às vezes fica doente, né? E é muito ruim, não é? Ficar doente é muito ruim. A gente fica querendo ficar curado logo. E é bom quando toma um remedinho e logo sara, não é? É muito bom, né? A gente saber que às vezes acontece coisas que a gente vai lá, a mamãe faz um chazinho e melhora. Há muitos anos havia um homem, esse homem chamava Naamã. Ele era um soldado, um general do exército da Síria. Ele era um homem muito forte e ele era muito rico. Ele era um homem muito orgulhoso. O rei da Síria confiava muito nele porque ele era valente e muito rico mesmo, porque ele vencia várias batalhas. Porém, esse soldado, esse general, ele tinha uma doença terrível. Era uma doença que não tinha cura, que se chamava lepra. Era uma doença que causava feridas por todo o corpo dele. Essas feridas, elas ficavam ali sangrando e devia doer muito. Essa doença lepra, naquela época, não tinha cura. As pessoas não tinham remédio e não tinha cura para aquela doença. Aquela doença realmente ela era terrível. A lepra é uma doença terrível, mas existe uma coisa que é pior do que a lepra, e é o pecado. O pecado, ele é pior porque ele nos separa de Deus, nos faz ficar longe de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso significa que todos nós nascemos com o desejo de fazer coisas erradas, que chama pecado. Pecado é tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, que não agrada a Deus. E ficar separado de Deus, ficar longe de Deus é terrível. Tão terrível mais do que a lepra. Naamã, ele estava doente, ele estava ali, com aquelas feridas por todo o seu corpo. E Naamã, ele era um guerreiro e ele havia guerreado contra Israel. E Deus então deu vitória a Naamã em uma batalha contra Israel. E ele levou para a casa dele uma menina israelita, para poder trabalhar para a esposa dele. Essa menina, quando chegou ali na casa de Naamã, ela tinha sido criada lá em Israel, conhecendo as leis de Deus. E mesmo estando ali longe da casa dela, ela continuou obedecendo às leis de Deus. Aquela menina, ela dava um bom exemplo ali trabalhando na casa de Naamã. Ela estava vendo todo o sofrimento de Naamã e de sua esposa. Então, ela certo dia estava vendo ali a esposa de Naamã muito triste por causa da situação de Naamã. Então ela disse à esposa de Naamã que lá na terra dela, em Samaria, havia um profeta e que se o Naamã fosse lá na terra dela e encontrasse aquele profeta, certamente Naamã seria curado. Então, a esposa de Naamã falou para ele, ou talvez Naamã estivesse até ali junto, ouvindo junto com a esposa dele. Então Naamã, quando ficou sabendo daquilo que a menina havia dito, ele ficou cheio de esperança. Afinal de contas, quem sabe, né? Ele poderia ser curado. Sabe, crianças, Deus, ele amava Naamã do mesmo jeito que ele ama a mim e a você. E Deus, ele nos ama tanto que a Bíblia fala que ele tem um amor eterno por mim e por você. Um amor que nunca acaba. E Deus, ele queria curar Naamã.
Por isso que aquela menina provavelmente foi ali para a casa de Naamã trabalhar, sendo serva, né? E ali ela deu um bom exemplo, um bom testemunho. Ela podia ter ficado calada, podia não ter falado nada. Podia falado assim, não vou falar nada, afinal de contas ele me trouxe lá da minha casa, da minha terra. Mas não, ela falou para ele que lá na terra dela havia um homem que servia a Deus. Aquela menina, Naamã, e a esposa, provavelmente deu ouvidos ao que ela disse, porque era uma menina que dava um bom exemplo ali na casa de Naamã. Provavelmente ela fazia o serviço dela todo direitinho. E porque ela era uma menina de confiança, Naamã então acreditou nas palavras dela. Então Naamã ele foi até o rei da Síria, para poder falar o que a menina havia dito para ele. Vamos ver? Naamã então foi até o rei da Síria e disse ao rei da Síria tudo que a menina havia dito para ele e sua esposa. Então o rei da Síria ouviu atentamente e fez uma carta e entregou a Naamã e disse que ele levasse até o rei de Israel. E assim foi. Naamã então agora ele foi em uma viagem para Samaria até o rei de Israel. Naamã então, depois de uma viagem longa, ele chegou até o rei de Israel, entregou ao rei de Israel a carta que o rei sírio havia mandado. O rei abriu a carta e a leu atentamente. Ao término da carta, o rei ficou muito nervoso. Ele pensou que era uma armação do rei da Síria para guerrear de novo contra Israel. E ele rasgou a sua roupa. Ele ficou desesperado com aquela situação toda. E o rei, então, ele ficou muito bravo. Falou, acaso sou Deus para poder resolver esse problema? E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Sabe, crianças, o que aconteceu, então, depois de tudo aquilo, do rei ter ficado bravo e ter falado aquilo? O profeta Eliseu, ele ficou sabendo do que havia acontecido lá no palácio. Então ele mandou um recado para o rei, que o rei mandasse que Naamã fosse até ele. Vamos ler na Bíblia como é que foi? Está lá, no capítulo 5, no verso 8. Vamos ler? Diz assim, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. O profeta disse para o rei que era para o rei mandar Naamã ir para ele, e lá ele saberia que tem rei, que tem Deus em Israel, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o nosso Deus maravilhoso. Sabe, crianças, só havia um jeito de Naamã ser curado daquela lepra. Então ele foi até o Eliseu. Quando ele chegou lá na casa do Eliseu, o Naamã pensou que o Eliseu ia sair, ia fazer trovões, ia fazer um monte de coisa e ia curar ele da lepra. Mas nada disso aconteceu. Sabe o que aconteceu? O Eliseu mandou Naamã ir lá no Rio Jordão e se banhar, isso é tomar banho no Rio Jordão, que ele fosse lá e mergulhasse 7 vezes e aí ele seria curado da sua lepra. Sabe, crianças, só havia essa maneira do Naamã ser curado de sua lepra, indo lá ao Rio Jordão e mergulhando. Mas sabe, Deus, ele nos ama muito, como eu já falei para vocês, né? E Deus tem uma solução para o nosso problema, que é o pecado. O pecado que é como uma doença. A solução é Jesus, o Filho perfeito de Deus. Jesus veio aqui e derramou o sangue dele na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser limpos do nosso pecado. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus fala lá em 1 João 7 que o sangue de Jesus, ele nos purifica e nos lava de todo pecado. Basta que a gente peça perdão. A solução para o perdão dos nossos pecados, para que a gente seja limpo, é Jesus, é o sangue de Jesus. E Naamã, a solução para ele naquele momento ali era obedecer
a ordem de Deus dada através do profeta e ir mergulhar 7 vezes no rio. Naamã, ele era muito orgulhoso e ele não queria ir lá naquele rio. Ele ainda ficou bravo, falou assim, por que eu tenho que ir lá no Rio Jordão tomar banho? O Rio Jordão, as águas dele são escuras, né? O Rio Jordão, a água, tinha barro no fundo, então ela era uma água mais escura. Então ele falou assim, por que eu não vou e tomo banho nos rios da Síria e tenho que tomar banho nesse rio? E ele não queria de jeito nenhum ali mergulhar naquele rio e foi embora. Sabe? Quando ele estava indo embora, um servo dele disse para ele, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Naamã então pensou, Ele falou assim, ele te pediu uma coisa tão fácil, já estamos aqui, vá lá, mergulha no rio e seja curado. Então, Naamã naquele momento refletiu e pensou, a melhor coisa que eu tenho a fazer é isso mesmo. Então Naamã foi até o rio. E vamos ver o que aconteceu quando Naamã chegou lá no rio? Vamos ver? Espera aí. Então, crianças, o Naamã, ele obedeceu e foi até o Rio Jordão e mergulhou. Então, quando ele chegou lá no Rio Jordão, ele mergulhou. Então, vamos contar quantas vezes ele mergulhou? Ele mergulhou, 1, 2 e nada. Até então, nada havia acontecido. Talvez Naamã pudesse até ter pensado em desistir, mas ele continuou. E ele foi, 3, 4, 5, 6 e 7. Na 7ª ele saiu limpo de sua lepra. Ele foi limpo de toda a doença que ele tem. Deus que ele tinha, Deus curou, Deus é maravilhoso. Deus curou Naamã, porque Deus amava Naamã. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele fez um milagre na vida de Naamã. Naamã, então, ele voltou até o profeta. E quando ele chegou até o profeta, ele reconheceu que não havia nenhum outro Deus, que só existia o Deus de Israel, o Deus único, o Deus verdadeiro. E daquele dia em diante, o Naamã passou a adorar ao Deus único e verdadeiro, pois Deus havia feito um milagre na vida dele. Nós vemos nessa história 2 coisas muito importantes, aliás várias, mas eu quero ressaltar 2 coisas. Uma, a menina corajosa, que falou as boas novas para na casa de Naamã, que havia um Deus que curava. Com essa menina, a gente aprende que nós devemos contar para os outros sobre Jesus. Nós devemos contar as boas novas de Jesus para as pessoas. A gente fala a palavra de Deus para as pessoas, mas a gente também precisa ter atitudes de cristão verdadeiro. A menina, ela mostrava que ela era obediente ao Deus único, por isso ela foi ouvida. E nós vemos também aqui nessa história como é bom a gente ter pessoas que gostem da gente, pessoas que são amigos verdadeiros. Naamã, esse rapaz, no momento que Naamã estava desistindo, esse rapaz que era o servo dele, o encorajou a ir ao Rio Jordão e mergulhar. Sabe, crianças, com essa história nós aprendemos que Deus é bom, que Deus nos ama, que Deus sempre tem o melhor para nós e que nós devemos sempre falar do Senhor Jesus aos outros e devemos também ter bom testemunho, dar bom exemplo aos outros, né? Então, crianças, você que tem Jesus, que você possa dar bom testemunho e dar bom exemplo, né, para os que estão ao seu redor e falar da palavra de Deus, falar as boas novas para as pessoas. E você, criança, que ouviu essa história e que está pensando assim, mas eu nunca pedi Jesus para ser o meu Senhor e Salvador. A palavra de Deus fala lá em Atos que você precisa crer no Senhor Jesus, né? Você crê e você é salvo. Você precisa crer e pedir perdão a Jesus pelos seus pecados e o receber como Salvador. Se você quer fazer isso, você pede a mamãe e o papai para poder orar com você, recebendo o Senhor Jesus. Amém? E aí o Senhor Jesus vai te limpar de todo o seu pecado, em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar então?
Eu quero agora que vocês fechem os olhinhos e eu vou orar. Eu vou fazer 2 orações. A primeira oração, para você que quer receber Jesus, você pode orar comigo aqui agora também. Mas depois conversa com a mamãe e o papai também. E depois fazer uma oração agradecendo a Deus, tá bom? Então a primeira oração é para aquelas crianças que querem receber Jesus como Senhor e Salvador, tá? Repete comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e quero te receber como meu Senhor e Salvador. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. E te peço perdão pelos meus pecados e que o meu nome seja escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou fazer uma oração para todas as crianças. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas crianças que nesse momento, Senhor, estão reconhecendo Jesus como Salvador da vida delas, Senhor. Que o Senhor possa ajudá-las, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E em nome de Jesus também eu oro por todas aquelas que já receberam o Senhor como Senhor e Salvador. Que o Senhor ajude que elas possam dar bom testemunho, um bom exemplo e possam caminhar com o Senhor todos os dias. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada nessa terra, para que nós possamos ser obedientes à Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, semana que vem nós temos outra história, se Deus quiser. Um beijo para todos e até domingo que vem.